bem, nós estamos de volta com você hoje e nós hoje queremos homenagear as mães. E hoje tem uma mensagem de Deus especificamente para nós que somos mães. E quem sabe você que está aí também já é uma futura mamãe, que está gestante, pois é, hoje também nós vamos querer te homenagear, porque você é uma futura mãe. Eu quero hoje homenagear muitas mães, mas eu quero uma em especial que é a minha nora, e enviar um abraço muito carinhoso para Raquel. A minha nora também é Raquel, e ela está esperando o nosso, o meu e do meu esposo Cláudio, nosso primeiro neto, e é o Pedro, e é um menininho muito lindo. Eu quero parabenizar minha nora. Hoje, essa semana, ela vai celebrar o primeiro Dia das Mães, onde ela já está ali com um bebê. Claro, ele está ainda no seu ventre, mas ele já foi gerado, é um ser lindinho que com certeza nós estamos muito ansiosos de vê-lo. Parabéns, Raquel, parabéns, Paulo, meu filho, e a todas as mães hoje, tá bom? Aquelas que estão esperando o bebê, as que já têm os seus filhos, que já são avós, mães 2 vezes, bisavós e até tataravós. Um abraço a todas as nossas queridas mães. Vamos falar hoje sobre entender que eu coloquei um pensamento aqui, eu quero ser fiel mais ou menos ao que eu escrevi aqui, que a nossa vida e as nossas palavras e as nossas atitudes e a nossa fé, elas moldam a vida e o caráter dos nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que o nosso filho está perto de Deus e ele ama a Deus, e a responsabilidade de levá-lo a Deus é da igreja, ou do departamento de ensino, que é a escola dominical, ou dos jovens. Isso tudo é muito bom. Eu fui criada praticamente numa igreja. Meus pais me levaram desde cedo, desde pequenininha, para o culto de crianças, escola dominical. Mas a responsabilidade primordial do ensino da palavra, do caráter, da vida de uma pessoa, não pode se dizer que é responsabilidade da igreja, ou da escola, ou de qualquer outro, de qualquer outra entidade. Nós, como mães e pais, essa é a nossa missão primordial: criar, educar os nossos filhos. Então eu digo aqui que essa missão primordial não é da igreja, é da mãe, é do pai. É a nossa missão incutir valores, incutir fé, incutir atitudes de sabedoria, incutir o amor, a paciência, a bondade, sabe, a generosidade, a educação, que inclui, é claro, o respeito ao próximo. Todas essas coisas, e claro, tudo começa com Deus, ao nosso amor a Deus, ao nosso temor a Deus, a nossa fé em Deus, o nosso respeito profundo por Deus. E aí, isso é tão importante, nós entendermos essa verdade. Hoje, eu escolhi um texto que você já ouviu muitas vezes aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Não é a primeira vez que nós falamos sobre a passagem onde se fala sobre 2 mães. Está em 2 Timóteo, no capítulo 1. Elas são nutridoras de fé. Elas nutriram, elas abençoaram, elas incutiram fé na vida de um jovem chamado Timóteo. E Timóteo veio a ser o braço direito do apóstolo Paulo, um jovem muito prestativo, muito útil, muito cheio da graça de Deus, de fé, de virtudes, em quem Paulo poderia confiar, contar com ele, mas aquilo não veio assim, sabe, um pacote pronto. Timóteo nasceu, foi criado, e na sua criação foi incutido nele, por 2 mulheres, fé. Algo muito tremendo que forjou. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai elogiar e falar da fé de
de Timóteo para ele elogia as pessoas que antecedem. Ele não fala só de Timóteo, Timóteo, você é uma bênção. Ele faz referência à avó e à mãe de Timóteo. Está aqui na Bíblia. Nós vamos dar uma olhadinha aqui e entender que essas mulheres foram nutridoras de fé. Às vezes a gente quer nutrir nossos filhos, né? Como eu falei no começo aqui, até demais. Muita nutrição. E quando a gente pensa em nutrir, nós pensamos em alimento, não é? No feijão, que tem ferro, na carne, não é? Numas verduras e legumes que tem vitaminas e sais, minerais. E a gente vai por aí, não é? Proteínas que tem também cálcio em alguns alimentos. Então você quer nutrir bem o teu filho. Mas a maior nutrição aqui, o alimento que essas mulheres incutiram na vida de Timóteo foi algo muito forte, que é a fé que ele exerceu. E aqui eu vou ler com você, nessa passagem de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Está escrito aqui no versículo 5, no versículo 3, onde Paulo fala o seguinte: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. É Paulo escrevendo para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Essas palavras, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta. Essa carta tem nome, 1 e 2 Timóteo. E, claro, o destinatário era o próprio Timóteo. Ele está falando: eu quero ver você logo, meu companheiro de ministério. E aí ele diz o seguinte: pela recordação que eu guardo de você, eu guardo uma recordação da sua fé. Recordação que guardo da tua fé. Deixa eu olhar para cá para você poder acompanhar comigo. Essa fé, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e depois da tua mãe Eunice. E eu estou certo que também essa mesma fé habita em ti. Olha o que ele está dizendo aqui. Esta fé, Timóteo, ela foi herdada, ela foi incutida. Primeira pessoa na tua família que estava ali era a tua avó Lóide. E ela, então, soube transmitir, sobre educar, soube, incutir essa fé tão tremenda em Deus, que dá vitória, que fortalece, que faz vencer, que faz, chegar até o final, que não para no meio do caminho, que não desiste, que não murmura, que não joga tudo para o alto, não. É uma fé mesmo que persevera, uma fé que vai adiante, é uma fé que conquista. Essa fé estava na tua avó, mas ela, quando teve a filha dela, Eunice, ela incutiu essa fé em Eunice. E Eunice, por sua vez, quando teve você, Timóteo, fez a mesma coisa. Os mesmos valores, a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma perseverança, as mesmas atitudes foram incutidas em você. E olha que ele fala, que tremendo, dizendo isso para o Timóteo, né? Uma fé que habitou na tua avó, uma fé que está na tua mãe e hoje está em ti. E pela recordação que gosto desta fé sem fingimento. Porque tem fé, às vezes, que de boca para fora. Que as pessoas falam que creem em Deus, falam que Deus é Pai, falam que Deus é isso, falam que Deus é aquilo, mas na hora do vamos ver, desistem de Deus, xingam Deus, murmuram contra Deus, falam do outro, brigam com o outro, entram em discórdia, em parafuso, confusão. Essa é uma fé fingida, não tem base. E ele está aqui elogiando, dizendo: não, você não, Timóteo, você tem uma fé não fingida, uma fé que funciona, uma fé verdadeira. E é interessante que ele fala da mãe, porque a mãe era uma judia, o pai, a Bíblia fala que o pai de Timóteo era um grego.
ele era gentil. E talvez não conhecesse tanto a Deus e a palavra de Deus e as Escrituras. Mas quem criou ele nessa fé? Quem levou ele, mesmo em momentos talvez de discórdia entre um e outro, na fé de um e fé de outro, maneira de ver de um e de outro, essa mãe soube conduzir esse filho no caminho da palavra, no caminho de Deus, conhecendo Deus e tendo uma fé não fingida. Isso quer dizer, não é uma fé de boca para fora, uma fé verdadeira, uma fé firme, uma fé forte. Hoje, vamos transportar agora e vamos voltar agora para o século XXI, onde nós estamos hoje inseridos. Isso aqui aconteceu há muito tempo, mas tem valores para hoje. Fé transcende o tempo. Fé não fica velho, fé não entra na moda, sai de moda, não. Fé é algo que sempre será. E essa fé hoje, ela é tão necessária na vida dos nossos filhos. Amém? E quem vai então nutrir? E quem vai incutir? Eu quero dar uma pausa aqui nessa história, falando sobre essas duas mulheres que são mãe e avó, para dizer que na minha vida alguém teve uma missão tão nobre, tão importante para mim, que foi a minha mãe. O nome dela não é Lloyd e nem Eunice, o nome dela é Ruth. Ruth Doris. Minha mãe foi uma missionária que saiu da sua terra muitos anos passados. Ela era jovem, ela tinha um chamado de Deus, ela é americana, norte-americana, para vir para a nação do Brasil. Se casou, meu pai foi estudar lá, na terra dela, e Deus, assim, de uma maneira linda, sabe, fez eles se encontrarem, se amarem, né, começaram um namoro, um relacionamento, casaram e vieram para o Brasil. E aqui na missão que minha mãe trabalhou, né, edificando, construindo, tendo essa oportunidade de trabalhar no ensino teológico, onde eles foram os fundadores da primeira escola teológica de ensino da palavra interno, né, que é o IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá em Pindamonhangaba, São Paulo, um grande ministério que Deus deu a eles. Eu lembro a minha mãe, sempre no meu lar, na nossa casa, em todos os momentos, eu via uma fé atuante na vida da minha mãe. Não precisava ela ficar falando e pregando e discutindo e dizendo coisas. Ela viveu uma vida com Deus. Viveu uma vida de dignidade, de respeito, de amor, de paciência, de fé em Deus. E isso era evidente em todos os momentos, em volta da mesa, sabe? Nos momentos em casa, nos momentos de lazer, no momento na igreja, em férias, em qualquer momento na minha vida, eu fui edificada, eu fui nutrida pela fé que a minha mãe tinha. Hoje, estou aqui diante de um ministério que Deus tem me dado, o ministério da palavra. Eu posso dizer que essa fé não fingida foi entregada, claro, à minha avó, mãe da minha mãe, à minha avó, mãe do meu pai também, foi uma grande mulher de Deus, mas que foi incutida na minha mãe e ela passou para mim, para minha irmã, para o meu irmão. E eu espero hoje também que eu já fiz, estou fazendo e continuarei incutindo esta fé na vida dos meus filhos. Você está entendendo? Não para. Ah, eu recebi agora esse dom, essa fé, essa graça, essa paciência, esse amor, e vou ficar para mim. Não. Você vai dar continuidade. Você vai passar para frente. E isso é algo que você faz na tua vivência. E os nossos filhos não vão aprender fé. Claro que a escola é importante, a igreja é importante, mas a maior nutridora de fé na vida de um filho deve ser a sua mãe. Amém? E claro, nem todas as mães conhecem Deus. Mas eu quero dizer para você hoje que conhece ao Senhor, glorifique a Ele e louve a Ele por esse privilégio que você tem de conhecê-lo e de
poder incutir esse conhecimento. Desse conhecimento nasce a tua fé. E essa fé você pode então não guardar só para você, mas você pode também abençoar a tua família através dela. Nós vamos ver hoje aqui algumas coisas bem práticas. Vou falar sobre 5 pilares, frutos da nossa fé. A nossa fé, ela vem de Deus. A fé vem pelo ouvir. Sim, é a palavra. Mas tem pessoas que levam a palavra, que incutem essa palavra, que nos ajudam nela, que nos amparam, que nos ensinam, que nos guiam, que nos nutrem, que são as nossas mães. Pessoas, pode ser mãe espiritual, pode ser mãe biológica, entendendo? E tem resultados essa fé. Eu quero falar sobre esses 5 pilares. A fé, os frutos da nossa fé. O primeiro fruto que a fé gera em nós é paz. Uma mulher de fé é uma mulher que terá paz em sua vida. Não somente interior na vida dela, porque a sua fé está não nas circunstâncias, que um dia estão aqui, outro dia estão ali. Um dia está de pé, outro dia cai. As circunstâncias movem, elas mudam, não são constantes, portanto não são confiáveis. Uma circunstância pode ser de um relacionamento, uma circunstância financeira, ou de uma posição, ou de um grau de estudo, ou de uma profissão, do que quer que seja. Tudo é transitório. Mas a nossa fé em Deus, ela é firme, porque Deus não muda. E essa fé nele nos traz paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guarda o coração, a nossa mente. A Bíblia fala, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz a pessoa cuja mente está em ti. Como é que a minha mente está em Deus? Pela fé. E não é que eu ficar o dia todo parada pensando. Não, eu posso estar ativamente trabalhando, fazendo as coisas, mas a minha mente, o meu coração estão em Deus. Então a primeira evidência de uma fé atuante é a paz. E é por isso que é importante mulheres andarem com Deus, ter fé em Deus, porque essa fé gera paz, e o que o lar mais precisa é uma fé atuante que gera paz. Não adianta nada ter uma casa bonita e ter tanta coisa bonita dentro da casa, né? De inox e tudo novo e de última geração e lavadora e secadora, ter tudo bonito, você não reina paz. Do que adianta? Ter uma casa cheia de flores no jardim, tudo bem arrumado, tudo bem estruturado, mas o teu coração está amargurado, quixoso, reclamando, murmurando. Falta Deus, falta paz. Faltando Deus, falta fé. Porque a nossa fé, ela é direcionada a Deus. Então, com a presença de Deus, pela fé, nós então temos a paz de Deus. E a paz é tão importante no nosso lar, na nossa família. E vou dizer algo para você, mães são geradoras de paz. Amém? Às vezes um irmão briga com o outro, um filho com o outro, um pai, uma circunstância. Nós, como mulheres sábias, não estamos ali para colocar mais fogo na lenha, né? Colocar mais confusão. Estamos ali para apaziguar. Então eu diria que hoje, que o fruto muito importante da nossa fé é a paz de Deus. É uma paz que promove um bom relacionamento, uma paz que faz o andamento familiar tão mais positivo e mais prazeroso. Precisamos então sermos essa geradora de fé que gera a paz também. Olha o que diz aqui o versículo 34, versículo 14. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Está dizendo que a paz não vem de mão beijada numa tigela de prata. Empenha-te, corre atrás, procura por paz. Amém? E é isso que a gente vai fazer hoje.
sabe? Eu prefiro estar numa casa mais simples, ter coisas mais simples, mas ter paz. E viver em harmonia e paz, que é o fruto da minha fé. Fé em Deus. Amém? Tem outros versículos aqui também, e eu gostaria de ler também, que é Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de você, mãe, não põe um filho contra o outro. Não fala de um filho para o outro. Eu conheço mães, eu já vi isso, que elas chegam para o filho e falam, o teu irmão fez isso, o teu irmão é assim, o teu irmão é assado. Não é uma boa coisa. Perdão. Jogar um filho contra o outro, ou preferir um filho mais do que o outro. Temos que ser sábias, e a mulher que tem fé em Deus, ela é sábia. E nesta fé é gerado também a paz. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a quem é impaciente, que não tem paz, insensata, com as próprias mãos faz tudo cair. E o que é ser insensata? Eu enumerei algumas coisas aqui. Ser insensata como mãe é favorecer um filho mais do que outro. É falar de um filho para outro filho. Falar de uma nora para outra nora, que noras também são filhas. Em inglês, a palavra sogra é mother-in-law, mãe pela lei. Pela lei, eu sou mãe daquela jovem. Ela casou-se com meu filho. Na lei são unidos, então ela é minha filha também. Então, temos que ter sabedoria para não falar de uma nora para outra, de um genro. E, sabe, não promover essa atitude de paz familiar. Favorecer filhos, né? Põe um contra o outro. Fala mal do marido, do pai desse filho para ele. O teu pai, ele é isso, o teu pai é aquilo, o teu pai, sabe? Nós temos que guardar essa imagem, mesmo que a pessoa erre. E errar é humano, e todos nós erramos. E nós, como mães, determinamos esse andamento no nosso lar. O ambiente familiar, nós é que, de uma certa forma, damos aquele ambiente, nós é que favorecemos, ele é a nossa cara. Uma mulher rixosa, briguenta, a casa dela tem a cara dela. É um ambiente de briga, de confusão. Ou então fala muito alto, bate porta, fica chateado, sabe? Então nós determinamos o ambiente no nosso lar. A nossa serenidade, a nossa paz, a nossa fé em Deus, o nosso bom humor, a nossa vida diante de Deus, determina o ambiente. Que o ambiente, a nossa casa, ele tem a nossa cara, ele tem o tom, né? A nossa casa tem, a nossa atitude influencia muito na nossa casa. Amém? Então é isso importante hoje, nós entendermos esta verdade. Claro que ela é muito fácil falar. Eu não estou aqui para falar para você. Estou aqui para nós aprendermos juntas e entendermos esses valores que são muito mais do que a gente dar coisas para os nossos filhos. Agora eu quero que meu filho seja feliz. Vou dar um monte de coisa para ele. Eu vou dar esse presente, vou dar isso aqui, dar aquilo ali. Às vezes ele tem tantas coisas materiais, mas de coisas que são valores mesmos, que não passa com o tempo, que não passa com a passagem dos anos, que são esses valores. Muitas vezes nós nutrimos pouco os nossos filhos. E é isso que eu estou falando hoje. Sobre valores que não saem de moda, valores que não vêm e vão, valores que permanecem. Eu diria que o maior dele, o maior presente que você pode dar ao seu filho é incutir no coração dele fé em Deus, fé inabalável, fé que vai fazer ele vencer, fé que vai trazer paz, fé que vai trazer sabedoria. Eu coloquei uma outra coisa aqui, fé que trará dependência de Deus. O problema hoje da juventude, de muitos, e nosso também, de todo mundo, é independência. Do meu jeito, vou lá conquistar, eu e eu. Muitas pessoas esquecem que há um Deus e
que a força que elas têm vem de Deus. E que a porta que Ele abre, é Ele que abre. A graça, a força, o talento, o oxigênio, sabe, tudo que nós temos vem dele. E tem pessoas que esquecem disso. São dependentes delas mesmas. A fé sempre vai me fazer depender de Deus. Isso é tão importante. A gente vai voltar falando sobre isso daqui a pouco mais, porque são atitudes tremendas. Eu enumerei aqui, são pilares, frutos da nossa fé. A paz, não é? A dependência de Deus que vem através da fé também. Eu sei que você hoje está escutando essa palavra e eu também. Eu preciso dela muito, assim como você. Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você.